O mal falava ao homem pensativo: desiste, ser feliz é uma utopia, a vida humana é trágica e vazia. Sofrer, eis o destino inexpressivo. Nada te valerá o andar esquivo, seguir-te-ei os passos noite e dia, e descerás comigo a cova fria, preso à morte, qual mísero cativo. Calou-se o mal, contudo, ao mesmo instante, o homem ouviu a voz do bem: avante, luta, trabalha, aprende, crê, sorri. A vida é chama que jamais se apaga, e o amor de Deus que te criou e afaga, um dia surgirá, brilhando em ti. Poesia, vozes, espírito Antero de Quental, médium Carlos Bacelli. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia.
sequência repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. mais amor, A começar em mim. haja mais amor, mais amor, Começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim.
porque és o Mestre a nos consolar. Porque és o Mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo me ensinou, usando a razão, a doutrina de amor. És a luz de um novo ser, Como Cristo me ensinou. a doutrina de amor, a doutrina de Ampla transformação. Senhor, Tu me conheces, adentras o meu ser e vasculhas os meus pensamentos e sentimentos mais profundos. És Tu que me fizeste gente. Fazes-me viver e me esperas para um amoroso abraço. Para o encontro contigo, suplico que te aprofundes em mim e me procedas uma ampla transformação. Quero amar e pensar alto, sem descer a mesquinharias que me podem aviltar e infelicitar. No momento em que eu estiver animado pela Tua força, estarei recebendo as virtudes que Te pertencem e ficarei resguardado dos males do mundo. Estou seguro de que, pelos fios do amor que me dedicas, trazes-me a paz, a paciência, a humildade, abres-me as boas perspectivas do futuro e isolas-me da doença, do desânimo, da revolta e da descrença. Por isso, quero conservar-me unido a Ti. Através desta união, conseguirei desvencilhar-me das amarras do mundo e edificarei uma vida de real equilíbrio e alegria. Obrigado, obrigado. Senhor Jesus, mais uma vez nos reunimos em Seu nome. Te agradecemos, Mestre amigo, a oportunidade de podermos compreender um pouco mais dos Seus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Mestre, auxiliai-nos mais uma vez a absorver os ensinamentos ministrados na noite de hoje, que contribuirão certamente à nossa transformação interior, rumo à nossa evolução espiritual. Ajudai-nos, Mestre amigo, a combater as nossas imperfeições, a combater os nossos desequilíbrios, para que possamos agir em sintonia com o Seu Evangelho.
fazendo com que a humildade, a caridade estejam sempre presentes em nossas ações, combatendo o orgulho e o egoísmo. Agradecidos pela oportunidade, nós iniciamos a reunião da noite de hoje te rendendo graças, Senhor, que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, irmãos. Com muito prazer que estou aqui mais uma vez para fazer um brevezinho comentário do Livro dos Espíritos, para a gente estar aqui junto com todos vocês para compartilhar de aprendizado, né, de energias. Espero que todos estejam bem, com muita paz, muita saúde, muito amor no coração, que nós possamos continuar sendo abençoados a cada dia que passa. E hoje eu vou fazer o comentário da questão 67 do Livro dos Espíritos, que trata sobre a questão do princípio vital. Ela está aqui na parte primeira, né, nessa parte introdutória do Livro dos Espíritos, que trata sobre as causas primárias, mais especificamente no capítulo 4, que trata especificamente sobre o princípio vital, vamos dizer assim, a vida de maneira em geral. Essa questão 67 aqui ela vai estar fechando essa parte introdutória do capítulo, que é tratando sobre o princípio vital, agente vital, fluido vital. Vamos dizer assim, a gente pode pensar como vários nomes para o mesmo princípio, né? Vamos dizer assim, o que a gente, de maneira bem simplória, né, o que vai dar a vida propriamente dita à matéria. E essa questão vai justamente fechar, né, trazer essa conclusão para esse, vamos dizer assim, o que realmente é esse agente vital. E a questão vai dizer o seguinte: a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Então, versão de uma visão bem leiga, bem simplória, né, assim, nosso pensamento de pessoa que está começando a estudar isso, né, pegou essa questão pela primeira vez. Então, ela vem aqui trazer a vitalidade em relação ao princípio vital, né? Então a gente começa pensando, então, primeiro, o que é cada um dos dois, né? O que é vitalidade, né? Então, nossa visão aqui, vamos dizer assim, de primeira vista, a gente pode pensar, então, vitalidade é a vida, né, em maneira geral. Como a gente já fez um estudozinho aqui anterior das questões passadas, a gente pode pensar, então, nessa vida como sendo a animalização da matéria, a matéria animalizada, a matéria em movimento. Então, a gente pode pensar simplesmente numa coisa mais de exemplo mesmo, na gente, né, ou os seres vivos que nós conhecemos, que são, vamos dizer assim, seres que vivem, que estão em movimento, que realizam ações, têm instinto, pensamentos, sentimentos, toda essa série de fatores. Isso é a vitalidade em si, é o que a gente pensa como a vida que esse ser vivo tem. E então, o agente vital, como a gente viu antes, esse agente vital, de maneira bem simplória também, é o que se une à matéria para animalizá-la, que une, que junto com a matéria, não. A gente tem que ter essa noção de que não é simplesmente o agente vital que dá a vida, é o agente vital em conjunto com a matéria que animaliza essa matéria, que dá vida a essa matéria. Então esse agente vital é isso, é isso que em conjunto com o ser torna ele vivo. Então a pergunta é que em si é: essa vida, ela é algo do agente vital ou ela é, vamos dizer assim, do órgão, né, do ser vivo? É de qual dos dois que é? Nosso pensamento, então, como a gente já estudou um pouco antes, é que nenhum nem outro, né? É parte dos dois, porque é justamente a junção
da matéria como agente vital que proporciona a vida por si só. Então vamos ver aqui a resposta. Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Então a gente vê aqui, estão os craques, né? A gente estudou antes, então a gente já está sabendo responder direitinho, né? É justamente essa união do corpo com o fluido vital que realmente proporciona a vida. O corpo por si só não tem a vida, mas o agente vital por si só também não é. Ele, vamos dizer assim, age através do corpo, age com o corpo, para trazer essa vitalidade. Então, vamos aqui prosseguir, porque tem mais um adenozinho. Um item A. Então, tem uma pergunta extra. Poder-se a dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Então, vamos pensar aqui, então essa vida, vamos dizer essa vida entre aspas, né? Mas essa vitalidade que a gente pensa, essa vida que vai ser vivida, uma coisa um pouco mais abstrata, ela se encontra então num estado latente, que aí vai ser agida pelo agente vital e assim então trazer a vida. Então o que a gente pode pensar é que se a gente, um exercício de pensamento assim, se a gente pudesse ter noção de uma planta, certo? Um fragmentozinho de planta, uma semente, por exemplo. A gente imagina que essa semente é algo que vai dar a vida realmente à planta, né? Mas ainda não foi atingida não está em união com esse agente vital. Quer dizer que existe então uma vida dela, um atributo de vida, essa vitalidade dentro dela em estado de latência, que aí sim, quando o agente vital se unir a essa matéria, aí sim vai existir a vida. Acho que o pensamento que a gente tem que ter aqui então é, de maneira a simplificar essa pergunta, é a matéria que vai dar vida, que é um ser vivo, essa matéria, existe um atributo nela que dá essa característica dela ter esse potencial a ser um ser vivo. Imagine então que uma matéria de maneira abstrata, ela tem então um buraquinho que é o agente vital. Entra nesse buraquinho e aí quando isso se completa, aí realmente nós temos um ser vivo. Essa é uma maneira bem simplória de a gente pensar nessa pergunta. Então, é necessário que essa matéria tenha essa vitalidade em estado latente para que o agente vital age nela. E aí então nós temos vida. Foca o nosso pensamento às vezes sem ter esse estudo anterior. Chutaria que sim, né? Não tem como você dar vida a algo que não tenha vitalidade anterior, justamente pelo fato de que o agente vital tem que se unir à matéria. Então tem que ter algo nessa matéria para que o agente vital haja em si, ou faça algo, vamos dizer assim, para que então haja vida. Então o nosso chute inicial de que existe essa vitalidade em estado latente. Eles respondem de maneira bem simples e direta, sim, é isso. Realmente, então, temos essa vitalidade em estado latente, que vai ser estar em contato com o agente vital, e assim realmente temos a vida propriamente dita. Então, o comentáriozinho extra aqui, Kardec: o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação deste entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Justamente nós temos então essa máquina, vamos dizer assim, esse corpo desse ser. Essa máquina, existem diversos mecanismos internos, né? Esses mecanismos necessitam, de uma maneira bem simples, para a gente pensar, de um combustível, né? Algo que vai gerar energia a essa máquina, né? Então, essa energia, esse fluido vital, vai dar esse combustível para esse corpo,
Que aí então vai ter esses regulamentos internos que vai tudo entrar em ordem, e aí então ela vai entrar em movimento e realizar a ação que ela tem de realizar, que é a ação da vida dela normal. É o que a gente pode pensar como uma máquina qualquer, né? A gente tem, por exemplo, um ar-condicionado, né? Tem tudo dentro dele certinho, todos os mecanismos e tal. Se ele tá ali, se não tem energia elétrica, ele não, ou qualquer energia que seja, né? Nós vamos pensar de maneira bem simples, mas comum que nós estamos acostumados à energia elétrica. Se não existe essa energia, ele não funciona, por mais perfeito que ele esteja. No momento que você liga ele na tomada, e aí você tem essa energia passando por ele, você liga, ele faz tudo certinho. Mas você também pode ligar e ele não funcionar. Por quê? Porque dentro dele, alguma parte dos seus mecanismos não está funcionando. Está em desordem, está quebrado, simplesmente ele não consegue reagir à energia que ele está recebendo. Então nada adianta você dar essa energia a algo que não é capaz de utilizá-la, né, que não está em condição de utilizá-la, que tem esses mecanismos internos danificados. Mas também nada adianta você ter mecanismos internos perfeitos, em perfeita condição, tudo em ordem, mas você não ter essa energia que é necessária para que ele funcione. E é esse fechamento que nós temos então para ter esse entendimento do que é esse agente vital, o que é essa vitalidade em si dos seres vivos, né? Então, como a gente falou antes, nosso conhecimento anterior que fez a gente acertar essa questão de antemão é justamente isso, como a gente viu antes, de que essa vitalidade, essa vida que nós seres vivos temos, ela vem justamente da união, né, dessa força em conjunto da matéria com o agente vital. Então nem adianta a matéria ter essa vitalidade latente dela perfeita, ela está montada perfeitinha, tudo em cima. Se o agente vital não agir em cima dela, nada adianta. Mas também nada adianta o agente vital estar ali por si só, ou agindo em algo que não tem mais vitalidade latente dentro dela, né? Essa vida vem justamente da união de um com o outro. E é isso. Agora a gente está capacitado para pelo menos um pouquinho, um entendimento bem básico, né? De início, estamos preparados para estudos futuros. Que Jesus nos abençoe de sempre. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho, hoje no seu capítulo 10, os itens 5 e 6, em que trata, do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, de 25 a 26, reconciliação com os adversários. Jesus nos asseverou, nesse capítulo 5 de Mateus, que reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Nós vemos, que as condições da vivência do Evangelho, a reconciliação, o perdão, talvez seja uma das coisas mais difíceis, de ser praticada. E nós sabemos que dentro da justiça divina, segundo as orientações da doutrina espírita, nós somos espíritos imortais. E muitas vezes, nas condições dos nossos familiares, nós temos justamente no seu familiar aqueles que nós não conseguimos a reconciliação. Muitas vezes são desafetos de outrora, que na vida presente pede
reconciliação. Seria uma reconciliação imposta. A reconciliação ela deve vir, né, de um desejo, né, de fraternidade, porque quando Jesus asseverou que reconcilia depressa com o teu adversário, porque enquanto estás com ele a caminho, enquanto estás aqui na vida presente, porque quando nós deixamos passar desta fase da existência, né, para outra, a situação se complica. Mesmo a reconciliação se torna mais difícil. E Jesus, inclusive, asseverando, né, que quando reconciliar, exercendo o perdão, isso inclusive está na questão 338, né, do Consolador, um livro de Emmanuel, porque Jesus teria aconselhado perdoar 70 vezes 7. E a resposta de Emmanuel é justamente porque a Terra é um plano de experiência e resgates por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Nós vemos nessa situação em que a vida muitas vezes se manifesta as mágoas, né, decorrente das situações, dos encontros e desencontros, né, com nossos semelhantes. E até espíritos, né, como exemplo para todos nós, o Chico Xavier, certa feita, né, ele adotou um cachorrinho abandonado que havia sido atropelado e dava muito trabalho para ele, né? Ele voltava tarde, né, já dos seus afazeres, né, do trabalho profissional e mesmo do centro em que ele frequentava, que ele voltava e ia cuidar do cachorro. E tamanho era o seu sacrifício que a vizinha, né, uma da vizinha dele, vendo aquela situação, tentou então preservar o Chico, dando veneno no cachorro e matou o cachorro. O Chico não sabia, né, mas ele ficou muito sentido com aquela situação. E o tempo passou e ele com aquele sentimento, né, de tristeza. A irmã do Chico então descobre que a vizinha do Chico que havia colocado veneno para o cachorro, justamente para tentar aliviar, né, a carga de trabalho, do sacrifício que ele já tinha com as responsabilidades que ele tinha perante o centro, perante o trabalho profissional. E o Chico então cultivou aquela mágoa, porque ele gostava daquele cachorro, né, e como a vizinha fez, né, um ato desse de matar o cachorro sem, né, o seu consentimento. E Emmanuel então falou: Chico, você tem que resolver essa situação, porque essa mágoa que você está carregando no coração está atrapalhando os nossos trabalhos. E o Chico então perguntou: Emmanuel, então o que fazer? Reconcilia com ela. São as palavras de Jesus, né? Vamos abrir o Evangelho. E ele justamente naquela parte, né, concilia depressa com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. E o Chico então perguntou: Emmanuel, então o que eu faço, né? Bom, você vai procurá-la e veja o que ela mais gosta e ofereça então de presente para ela. E o Chico então, né, com aquele jeito de bondade, né, total, junto com a irmã dele, então descobriu que a vizinha era muito necessitada de uma máquina de costura, porque ela desempenhava essa atividade e ela precisava, né, justamente para o trabalho dela. E o Chico, com muito sacrifício, né, e comprou uma máquina de costura a longas prestações para então dar àquela vizinha. Só que ele ficou, né, no dia que ele conversou com Emmanuel, ele falou assim, né, mas como, né? Eu que fui o ofendido e eu ainda que tenho que reconciliar e ainda presenteá-la como se eu estivesse, né, presenteando o ato dela. Mas quando o Chico chegou com aquela máquina de costura, dando de presente à sua vizinha,
tamanho foi, né, aquela luminosidade de alegria, de felicidade, que ela radiou então uma luz muito grande envolvendo o Chico, queimando então aqueles sentimentos, aqueles resquícios de mágoa que ele carregava em seu coração. Então, a partir daquele momento, ele se sentiu leve, né, como se algo havia tirado, né, de si e que o estava prejudicando. Mas em reconciliação, nós podemos dizer que a nossa caminhada, ela é muitas vezes difícil, né, pelos diferenças de opiniões, diferenças pessoais, e que causa muito atrito, né, muita animosidade entre o relacionamento, né, dos seres humanos. Mas às vezes, né, dentro desse relacionamento, a gente às vezes tem vontade de se relacionar. E às vezes a gente pergunta, né, se o nosso adversário não quiser relacionar, que nós possamos, dentro de um sentimento, perdoá-lo, mas um perdão, né, sincero, um perdão dentro de si, para que essa mágoa não seja alimentada e que ela não possa, né, causar esse transtorno, né, interno. E a gente nota que esse transtorno, às vezes a gente carrega ele, causando-nos enfermidade, sem às vezes que a gente se aperceba. Porque quando nós perdoamos, nós nos livramos daquele sentimento, né, pequeno que nos traumatiza, né, que nos causa, né, esse desequilíbrio. Nós vemos inclusive no Evangelho essa caminhada belíssima de Paulo. Ele, na sua conversão, ele despertou certa desconfiança, porque ele era, né, um perseguidor dos cristãos, e naquela condição alguns dos discípulos não via, né, Paulo, né, com bons olhos, e criou-se uma certa rivalidade entre Paulo e Tiago Menor. E Paulo, inclusive, né, um dia ele queria fazer uma pregação em Roma e havia se preparado para isso, né, e já estava tudo pronto para a sua partida, quando ele recebe uma carta, né, urgente de Tiago Menor, pedindo, né, aos seus préstimos, pedindo ao seu auxílio pelas perseguições que estavam ocorrendo, né, na cidade de Jerusalém, na igreja onde Tiago Menor estava, né, presente. E ele então pergunta, né, a si próprio, né, como a gente sempre teve desavenças e agora ele vem pedir, né, o meu auxílio. Então ele teve, né, aquela inspiração em que ele pedia a Jesus, né, para que qual fosse o melhor caminho. Ele ia para Roma ou ele iria, né, atender Tiago. E ele então abre, né, as cartas, né, do mestre, em que cai justamente também: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. E ele então não pensou duas vezes, né, renunciou à viagem a Roma e se dirigiu então a Jerusalém para auxiliar Tiago e toda a igreja que estava aí com seus problemas. Só que quando ele chegou, né, a Jerusalém, ele olhou de forma diferente, né, para Tiago. Ele via ali já uma pessoa que havia amadurecido, já bastante, né, pelos reveses que eles haviam enfrentado. E ele viu então em si que era uma pessoa como ele, tão necessitado de perdão quanto ele deveria perdoar Tiago. E para ele foi um alívio, né, interno do seu coração, poder estar prestando ali a um irmão de caminhada, seguidor igualmente do Cristo, para que ele pudesse então tirar de seu coração toda aquela mágoa. Quando nós estamos aqui na Terra, nós estamos justamente buscando reconciliar com os nossos adversários. Nós temos em nosso passado erros gravíssimos, né,
E esses erros, nós vemos que são consequências dessas desavenças não acertadas. E a advertência do mestre, ela é bastante, né, consoladora. E ela é justamente levando a cada um de nós a buscar fazer essa conciliação. E conciliação, ela quer dizer, faça a tua parte. Então é esse o nosso propósito, né? Fazer a nossa parte enquanto estamos aqui a caminho com os nossos adversários. Nós devemos realmente ter boa vontade, ser perseverante, insistir, né, na boa vontade, na compreensão para com o próximo, pois nós carregamos erros iguais ou maiores, né, que os nossos adversários. E se estamos a caminho com ele, é justamente para aparar essas diferenças. Muitas vezes, né, o adversário é ignorante, mas essa ignorância, muitas vezes, eles não conhecem as palavras do Cristo, né, de perdão, de retribuição ao bem que nós fazemos, porque se nós agirmos, né, conforme nós gostaríamos que o nosso próximo fizesse para nós, tenho certeza de que a humanidade estaria com um caminhar muito mais leve, muito mais fraterno, muito mais amoroso. Nós não teríamos tantas guerras, tantas desavenças, né, tanto sofrimento causada justamente por falta do perdão. Por isso nós devemos trabalhar, né, o quanto possível no capítulo, né, da harmonização. Mas se o adversário se desdenhar, né, dos nossos bons desejos de reconciliação, que possamos conciliar a nossa própria consciência, né, esperando confiante que um dia essa mensagem de luz de Jesus possa alcançar os nossos adversários. Nós não deveremos esquecer, né, que no seio familiar nós carregamos os nossos desafetos passados. Dentro do seio da família é a grande oportunidade de reconciliar aquilo que outrora fizemos de errado. Na figura de nossos filhos, na figura de nossos pais, esposo, esposa, porque, né, nesse ciclo familiar é que a vida muitas vezes nos impõe, de uma forma de provação ou expiação, essa reconciliação necessária para podermos caminhar com a consciência tranquila, com o coração leve, sem carregar as mágoas decorrente do ódio, dessa vaidade, dessa ambição que nos causa tanto mal à nossa evolução, ao nosso espírito. Essa mensagem, né, que nós vemos nessa noite de hoje, de reconciliação, ela pede justamente um momento de reflexão. Refletir como nós estamos agindo, como nós estamos nos comportando diante da vida em relação ao nosso próximo. Às vezes nós nos emocionamos, né, diante dos filmes, principalmente, né, dentro do Netflix, em que afetos, desafetos, né, guerras, mortes, deixam-nos emocionados por alguns instantes. E às vezes nós perdemos a sensibilidade em ver um jornal em que as guerras, exterminando pessoas, levando lares, né, a serem totalmente destruídos, né, pela ignorância humana, e muitas vezes nós nem nos incomodamos. Isso mostra essa fragilidade emocional, isso mostra essa fragilidade de nosso amor em nossa vida, porque às vezes nós sentimos, às vezes, que não é conosco, não tem importância. E, segundo Jesus, enquanto, né, houver uma lágrima, uma dor, um sofrimento aqui na terra, não existirá a felicidade. Porque como pode existir paz, como pode existir felicidade, se não existe, né, esse nosso amor para com o nosso próximo, se ele carrega dentro de si as lágrimas decorrentes do que o mundo lhe inflige. Então, se existe um sofrimento, nós somos corresponsáveis, né, por ele, porque nós devemos sim fazer a nossa parte
E no exemplo de Jesus, né, a gente nota que quando na sua caminhada aqui na Terra, poucas vezes, né, nós o vemos sorrir e muitas vezes chorar. Chorar por nós. E inclusive nos momentos finais de sua existência, ante a crucificação, ele asseverou: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem, derramando sobre nós o seu amor, a sua condolência, né, em relação a essa dor que estamos infligindo, né, aos seres, e pedir a Deus que nos perdoasse, porque era uma forma de que algum dia, vivenciando as suas palavras, nós tomaríamos consciência que somente o amor liberta, somente os ensinos de Jesus abrem-nos um caminho de verdade e vida. Que assim seja, que Jesus nos abençoe e nos dê entendimento cada vez mais de suas palavras e que elas possam penetrar em nossos corações, transformando a nossa existência para melhor. Obrigado. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a
tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.